Fluência não é ponto de chegada, eu não posso medir fluência. Fluência é algo que eu desenvolvo. Todo mundo deve ter um patamar ali, né, mental, de falar assim, poxa, agora eu dominei o bagulho, né? Eu queria que você falasse do seu momento, né, na sua busca, mas o ápice que você falou assim, agora eu dominei o bagulho, né? E você falar também dos alunos. O que os alunos, provavelmente, você já deve ter feito o curso com algumas pessoas, e falar, professor, olha, muito obrigado, eu consegui me sentir, eu consegui assistir um filme e entender tudo, eu consegui viajar e não passar aperto. Eu queria que você primeiro falasse da sua experiência e normalmente dos seus alunos, quando eles conseguem chegar nesse patamar de, porra, dominei o negócio. Uau, lembrar aqui do meu momento, não sei se é a pergunta, né, que você está fazendo, assim, em que momento eu descobri que eu era fluente? É mais ou menos exatamente isso, okay. Exatamente. Primeiro, eu nunca me preocupei em ser fluente. É mais ou menos exatamente isso, okay. exatamente. Primeiro, eu nunca me preocupei em ser fluente, né, porque eu sempre falo, e isso quem me acompanha, está assistindo aqui, sabe que eu vivo falando isso. Fluente é ponto de chegada. Então, assim, em quanto tempo eu vou ser fluente? Eu falo, não sei, não depende de mim. Fluência não é ponto de chegada, eu não posso medir fluência. Fluência é algo que eu desenvolvo. Hoje, eu vou aprender inglês hoje. Eu aprendi isso. Amanhã eu vou continuar estudando, eu vou relembrar o que eu aprendi, claro que eu posso esquecer uma coisa ou outra, vou aprender uma coisa nova. Então essa somatória que vai fazer com que minha fluência se desenvolva. Então fluência não é ponto de chegada, fluência é algo que a gente desenvolve até hoje. Em que momento eu, Denilson, percebi que era isso? Assim, foi quando tu sonhou em inglês? Não foi, porque o sonho é uma coisa... Tem pesquisas que dizem, olha, acho que você não sabe que língua você estava falando no sonho, mas tudo bem. Não sei, eu poderia dizer assim, que foi quando eu passei no meu primeiro exame de Cambridge, porque, tipo, para mim era uma coisa totalmente irreal, né, que foi passar no FCE, que hoje hoje não é esse nome, hoje é B2 Certificate, na época era FCE. Foi presencial ou você fez? Foi presencial, tem prova oral, né, são 2 redações que você tem que fazer em 1h30, em inglês, com um determinado número de palavras. São 5 provas que você faz, a prova durou... Se eu não me engano, foram 6 horas e meia, 7 horas. Nossa, muita coisa. É muita coisa. Hoje já diminuiu o tempo. Só que mesmo fazendo essa prova, eu falava assim, como é que eu sei? Deve ter sido sorte. Né? Não é possível. Mas aí eu continuo. Eu acho, né, vou um pouquinho mais na frente agora. Aí eu fui fazer o outro exame na sequência desse. Passei também. Eu falei, não, cara, não é possível. E eu sempre me colocava muito para baixo. Né? Não tinha aquela coisa, não, eu tô bom, né? Acho que... Não, para mim eu sempre tinha que melhorar. Só que o grande ponto para mim mesmo, assim, que mostrou alguma coisa, foi quando eu fui fazer o último exame, que é a gente chamava na época de CPE, hoje ele tem o nome de C2 Proficiency. Na prova oral veio um inglês, né? Então esse exame era inglês britânico, né? O meu inglês na época era bem, bem britânico, não era como é hoje. E fazendo a prova oral... lá e conversando, 20 minutos batendo papo. Uma das perguntas era assim, o cara colocou 3 figurinhas, né, 3 imagens, e tinha um trator, um cara num arado do boi lá, puxando e tal. Outra era um trator Massey Ferguson ali da década de 50, e outra era um trator mais modernão, aqueles negócios já, um New Holland grandão, com ar-condicionado, GPS. Isso em 2002 já, essa prova. 2001. E aí ele vai e fala assim, eu quero que você tem 90 segundos para falar como que o mundo da agropecuária, do agribusiness, mudou nos últimos 100 anos. Em inglês. Pô, Denilson, imagina o seu aperto. Cara, eu não falo isso nem em português, quanto mais em inglês. Mas aí você tem, né? Então, essa foi uma das questões que teve na prova. E aí foi conversando e foi desenrolando e tal, acabou. Eu, nervoso pra caramba, saí pra tomar uma água. E o examinador também saiu pra tomar. E tá eu lá, colocando um copinho com água, né? E ele também. Aí ele virou e falou assim, em inglês, né? Posso te fazer uma pergunta? Eu, pode. Onde você morou na Inglaterra? Porque teu sotaque é enorme. Consegui distinguir de onde? Cara, aí não teve. Eu falei, eu falo inglês, cara, eu falo inglês. Eu acho que eu cheguei num ponto aqui que agora sim, né? Então esses exames de Cambridge foram meio que essenciais para eu perceber essa minha jornada.
Que legal, cara. Sensacional. Falei assim, agora já posso me considerar amigo do Mr. Bean, né? Exatamente. Sensacional. Sensacional. E dos teus alunos, cara, quando você recebe uma mensagem, professor, pô, cara, consegui. Como é que foi? Eu vou ser bem assim, não vou falar do meu trabalho como um todo na internet, né? Então, por exemplo, eu comecei a dar dicas de inglês na internet em 2005, no Orkut, né? Eita, afinado. Tava lá. O Inglês na Ponta da Língua começa como uma comunidade. Foi uma das maiores comunidades de dicas de inglês dentro do Orkut. A gente chegou a 100.000 membros na época, era membros, né? Eu sinto falta disso nas redes sociais hoje. Hoje cara. não tem nenhuma rede social que tenha algo semelhante, não. Cara. Aí, a gente, em 2000, minha editora na época falou assim, criem blogs, né? Porque é uma maneira de divulgar livro e tudo mais. Só que eu não tinha internet em casa na época, tava meio ruim financeiramente e tudo mais, a vida tava uma bagunça. E eu não criei em 2005 um blog, fui criar em 2007 quando deu uma melhorada. Então em 2007 eu criei o Inglês na Ponta da Língua como um blog. Por que eu estou contando essa história? Porque ao longo desse período todo, mesmo que eu não tivesse um curso, muita gente, com as dicas do site, com o que vinham nos meus livros, mandavam recados, né, e-mails, mensagens, dizendo, cara, graças ao seu trabalho eu me tornei professor de inglês. Graças ao seu trabalho eu passei numa prova assim, assim, assim. Olha, seguindo tuas dicas eu aprendi inglês e hoje eu estou morando em tal canto, estou fazendo isso, isso, isso. Então, quando as pessoas falam que o objetivo delas foi alcançado de alguma maneira, para mim é uma realização. Para mim é assim, é que a gente volta na pergunta lá do começo, né? Um cara que aprendeu inglês sozinho, um cara que teve que se virar para aprender inglês, hoje consegue ensinar inglês para as pessoas e tem esse tipo de retorno. Meus alunos, quem faz o meu curso English Matrix, é o objetivo deles. Porque eu sempre falo, qual é seu objetivo para aprender inglês? Aí o cara fala, meu objetivo é esse, esse, esse. É inglês para medicina, é inglês para enfermagem, é inglês para arquitetura. Né? Embora o meu curso seja inglês geral, eu oriento o cara para o que ele quer. Então, se tu quer inglês para a tua área, eu te dou uma orientação para isso e vamos em busca desse objetivo. Chega num ponto que você fala assim, Denilson, eu entendi a mágica do negócio aqui, eu consigo me comunicar dessa maneira e consigo dar conta de aprender. E hoje eu consigo entender o universo que quer aprender. Então, quando eu tenho esse tipo de mensagem, para mim é fenomenal. E quando a pessoa começa a mandar mensagem em inglês, que ela começa mandando em português, aí depois quando ela começa a mandando em inglês, aí você fala, tá aprendendo, opa.